Vamos agradecendo, nos tranquilizando, pedindo aos nossos amigos espirituais que nos intuam e pedindo que os nossos amigos também possam esclarecer todos os espíritos que estejam na nossa aula junto com a gente, nessa caminhada que a gente vem traçando há algum tempo, e que essa aula possa ser cada vez mais iluminada, protegida, e que esse incentivo possa se multiplicar entre todos os médiuns, entre todos os nossos amigos que estão, né, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Bom, então nós vamos dar seguimento à parte final do capítulo 8º aí do Paulo Estevam, o martírio, né? Que foi, agora nós vamos chegar a essa fase que eu acho que mais cabe do que a gente vai ler agora, a partir de agora, e também refletindo que até a semana passada, agora é a reflexão dessa grande mensagem que passa o Paulo a dar, principalmente com o Lucas, né? Porque é exatamente nessa fase aí que ele ficou preso 2 anos em Cesareia, tá? E foi submetido a todas aquelas atrocidades, a toda aquela violência do Sinédrio, né? com aqueles rabinos extremamente ortodoxos, radicais, né? Principalmente era constituído o Sinédrio até então por fariseus e saduceus, né? Os fariseus um pouco mais flexíveis, mas muito políticos, né? Então, eles tinham aquela coisa de acreditar no Messias, acreditavam que vinha o Messias, mas que jamais fosse o Messias, o Jesus que teve entre nós. Os saduceus são os seguidores de Sadoc, que não acreditam em vinda de Messias, coisa nenhuma, é só a lei de Moisés, não acreditavam em ressurreição, né? Porque eles eram radicalmente contra tanto a idolatria como a insurgência dos mortos ou da eternidade da própria alma ou do espírito. Já a minoria, grande minoria, 2 ou 3 rabinos eram essênios, né? Os essênios, sim, humanistas, eram os judeus, humanistas com a origem lá no Zoroastro, na Pérsia, que acreditavam na metempsicose, que seria, né, antes que o estudo da sobrevivência da alma, e que pudesse vir uma encarnação no animal, mas isso depois eles evoluíram, e eles foram os primeiros a acreditar na vida do além-túmulo. E eles pregavam muito a ressurreição, que para nós nada mais é do que a reencarnação, né? Porque a palavra ressurreição ela era muito assim, diante dos essênios, que teve Jesus, que teve o próprio Lucas, numa encarnação dele anterior, como adolescente lá, ele esteve numa convivência com Jesus, mas com um outro corpo, né? Não era mais esse Lucas aí, esse jovem médico, que era o Bezerra de Menezes. Depois essa associação, para a gente ver assim, que o espírito ele não dá salto quântico na sua evolução espiritual, ele tem uma linha, né? Assim como o espírito vai seguir uma determinada trajetória intelecto cultural, né? E ele vai trazendo essa bagagem, vai ao longo do tempo, e às vezes centenas de anos, milênios, não significa muito na evolução espiritual. Tanto é que a gente vai dizer assim, quem somos nós há 2000 anos atrás? Somos espíritos ainda adormecidos, né? E os espíritos que já despertaram naquela época não eram espíritos terráqueos da nossa dimensão terra, eram espíritos de outras, os chamados capelinos, ou outros orbes, né, de outras estrelas, semelhantes à Terra, que vieram de lá para trazer ou a sua contribuição, ou de lá vieram expurgados, porque lá não, o processo evolutivo moral já não tinha mais a condição de dar para eles a possibilidade de reencarnar.
né? Então, eles vieram, assim como da Terra, muitos já estão sendo, né, transferidos da possibilidade de reencarnar na Terra e estão indo para orbes mais inóspitos que a nossa própria crosta terrestre aqui. Bom, então, o Paulo, o que aconteceu com ele nessa fase da vida dele? Ele teve 3 fases. O Saulo, aquele velho Saulo, que era o perseguidor dos cristãos primitivos, né? Ele era uma grande aposta das trevas para combater a vinda do Cristo, né? E ele, pelo seu livre-arbítrio, quando despertou a consciência nas portas de Damasco, ele se transformou. Isso houve a sua grande transformação. Essa fase, nesse capítulo do martírio, nós vemos o Paulo numa terceira fase, que é a sublimação. Ele percebe o que serve para nós também de aprendizado, ele percebe o valor espiritual da vida eterna. Ele passa a não dar mais quase nenhum significado à questão física, material do seu dia a dia. Ele se sublima de tal forma que ele só se prepara para a eternidade. Ele se prepara para viver no mundo da luz. Ele passa a ter uma concepção espiritual sublimada, que é o futuro de todos os espíritos. Todos nós um dia chegaremos lá. Eu acho que é isso que também a gente pode depois, com mais calma, conversar, comentar, debater a importância da nossa evolução espiritual. É isso que fica para o espírito. O resto tudo são coisas secundárias, são coisas passageiras, que nós damos muitas vezes muita energia e que nós não deveríamos dar tanta energia quanto que nós damos aos nossos obstáculos, às nossas dificuldades do dia a dia. Então, vou seguir aí a leitura e aí a gente depois volta para fazer o encerramento desse capítulo, tá, Flávia? Tá bom, então. Então, pessoal, nós estamos na página 300 do nosso arquivo em PDF, bem do meio para o final dessa página. Capítulo 8, reta final do capítulo 8, segunda parte. O médico fez um gesto de assombro. Como a maioria dos cristãos eminentes de todas as épocas, Lucas não conseguia compreender aquele gesto, interpretado à primeira vista como negativa do testemunho. Entretanto, objetou com certa hesitação. Jesus não recorreu para as altas autoridades no sacrifício da cruz, e eu receio que os discípulos não saibam interpretar tua atitude como convém. Discordo de ti, respondeu Paulo, resoluto se as comunidades cristãs não puderem compreender minha resolução, prefiro passar a seus olhos como pedante e desatento nesta hora singular de minha vida. Sou pecador e devo desprezar o elogio dos homens. Se me condenarem, não estarão em erro. Sou imperfeito e preciso testemunhar nessa condição verdadeira de minha vida. De outro modo, seria perturbar minha consciência provocando um falso apreço humano. Muito impressionado, Lucas guardou a lição inesquecível. 3 dias depois dessa entrevista, o governador regressava à sede do governo provincial, acompanhado de numeroso séquito de israelitas dispostos a conseguir a entrega do famoso prisioneiro. Pórcio Festo, com a serenidade que lhe marcava as atitudes políticas, procurou conhecer imediatamente a situação. Reviu o processo meticulosamente, inteirando-se dos títulos de cidadania romana do acusado, de acordo com a legislação em vigor. E notando a insistência dos rabinos que denotavam enorme ansiedade pela solução do assunto, convocou uma reunião para novo exame das declarações do acusado, no intuito de satisfazer a política regional de Jerusalém. O convertido de Damasco, alquebrado de corpo, mas sempre revigorado de espírito, compareceu à Assembleia sob os olhares rancorosos dos irmãos de raça, que pleiteavam sua remoção a todo custo. O tribunal de Cesareia atraía grande multidão, ansiosa de conhecer o novo julgamento. Discutiam os israelitas, os cristãos comentavam os debates em atitude defensiva. Mais de uma vez, Pórcio Festo foi obrigado a levantar a voz
reclamando atenção e silêncio. Abertos os trabalhos da Assembleia Singular, o governador interrogou o acusado com energia cheia de nobreza. Paulo de Tarso, entretanto, respondeu a todas as arguições com a serenidade que lhe era peculiar. Não obstante a manifesta animosidade dos judeus, declarou que em nada os havia ofendido e não se recordava de qualquer ato de sua vida no qual houvesse atacado o templo de Jerusalém ou as leis de César. Festo percebeu que tratava com um espírito culto e eminente, que não seria tão fácil entregá-lo ao sinédrio, conforme julgara a princípio. Alguns rabinos haviam insistido para que ordenasse remoção para Jerusalém, pura e simplesmente a revelia de quaisquer preceitos legais. O governador não hesitaria nesse particular, fazendo valer sua influência política, mas não quis praticar um ato arbitrário antes de conhecer as qualidades morais do homem focalizado pelas intrigas judaicas. No íntimo, considerava que, se tratasse de uma personagem vulgar, poderia entregá-lo sem receio à autoridade tirânica do Sinédrio, que, certo, o liquidaria. Mas outro tanto não aconteceria caso verificasse nobreza e inteligência no prisioneiro, porquanto, com seu alcorado senso político, não desejava adquirir um inimigo capaz de prejudicá-lo a qualquer tempo. Tendo reconhecido os altos dotes intelectuais e morais do apóstolo, modificou inteiramente a sua atitude. Passou logo a considerar com mais severidade o interlocutor, chegando à conclusão de que seria crime agir com parcialidade no feito. Além da cultura que o acusado exibia, tratava-se de um cidadão romano por títulos legitimamente adquiridos. Formulando novas conjecturas e com imensa surpresa para os representantes confiados do Sinédrio, Pórcio Festo perguntou ao prisioneiro se consentia em voltar a Jerusalém, a fim de lá ser julgado perante ele próprio, pelo tribunal religioso da sua raça. Paulo de Tarso, compreendendo a cilada dos israelitas, replicou tranquilamente, enchendo a assembleia de assombro. Senhor governador, estou diante do tribunal de César, a fim de ser definitivamente julgado. Há mais de 2 anos espero a decisão de um processo que não posso compreender. Como sabeis, a ninguém ofendi. Minha prisão derivou tão só das intrigas religiosas de Jerusalém. Desafio, nesse particular, o conceito dos mais exigentes. Se pratiquei algum ato indigno, peço, eu mesmo, a sentença de morte. Convocado a novo julgamento, acreditei tivesses a coragem necessária para romper com as aspirações inferiores do Sinédrio, fazendo justiça à vossa longanimidade de administrador consciencioso e reto. Continuo confiando na vossa autoridade, na vossa imparcialidade, isenta de favor, que ninguém poderá exigir dos vossos encargos honrosos e delicados. Examinai detidamente as acusações que me retêm no cárcere de Cesareia. Verificareis que nenhum poder provincial poderá entregar-me a tirania de Jerusalém. Reconhecendo essa valiosa circunstância e invocando meus títulos, embora creia sinceramente em vossas deliberações sábias e justas, apelo desde já para César. A atitude inesperada do apóstolo dos gentios provocou geral espanto. Pórcio Festo, muito pálido, engolfou-se em sérias cogitações. De sua cátedra de juiz, ensinara generosamente o caminho da vida a muitos acusados e malfeitores. Entretanto, naquela hora inovidável de sua existência, encontrava um réu que lhe falava ao coração. A resposta de Paulo valia um programa de justiça e de ordem. Com imensa dificuldade, pedia o restabelecimento da calma no recinto. Os representantes do judaísmo discutiam acaloradamente entre si,
Alguns cristãos mais apressados comentavam desfavoravelmente a atitude do apóstolo, apreciando-a superficialmente, como se constituísse uma negação do testemunho. O governador reuniu à pressa o pequeno conselho dos rabinos mais influentes. Os doutores da lei antiga insistiram pela adoção de medidas mais enérgicas, no pressuposto de que Paulo se modificaria com algumas bastonadas. Entretanto, sem desprezar a oportunidade de mais uma prestigiosa lição para sua vida pública, o governador cerrou os ouvidos às intrigas de Jerusalém, afirmando que de modo algum podia transigir no cumprimento do dever naquele significativo instante de sua vida. Desculpou-se, desapontado com os velhos políticos do Sinédrio e do Templo, que o fixavam com olhos rancorosos, e pronunciou as célebres palavras: apelaste para César, irás a César. Com essa antiga fórmula, ficaram encerrados os trabalhos do novo julgamento. Os representantes do Sinédrio retiraram-se extremamente irritados, exclamando um deles em voz alta para o prisioneiro que recebeu o insulto serenamente: só os desertores malditos apelam para César. Vai-te para os gentios, indigno intrujão. O apóstolo fixou-o com benignidade enquanto se preparava para voltar ao cárcere. O governador, sem perder tempo, determinou se anotasse a petição do réu para o prosseguimento do feito. No dia seguinte, demorou-se a estudar o caso e sentiu-se presa de grande indecisão. Não podia enviar o acusado à capital do império sem justificar os motivos da prisão por tanto tempo nos cárceres de Cesareia. Como proceder? Mas, decorridos alguns dias, Herodes Agripa e Berenice vinham saudar o novo governador em visita cerimoniosa e imprevista. O preposto imperial não pôde dissimular as preocupações que o absorviam, e depois das solenidades protocolares devidas a hóspedes tão ilustres, contou a Agripa a história de Paulo de Tarso, cuja personalidade empolgava os mais indiferentes. O rei palestinense, que conhecia a fama do ex-rabino, manifestou o desejo de observá-lo de perto, ao que Festo anuiu satisfeitíssimo, não somente pela possibilidade de proporcionar um prazer ao hóspede generoso, senão também por esperar das impressões do mesmo algo de útil para ilustrar o processo do apóstolo que lhe incumbia enviar para Roma. Pórcio deu a esse ato um caráter festivo. Convidou as personalidades mais eminentes de Cesareia, reunindo luzida assembleia em torno do rei, no melhor e mais vasto auditório da corte provincial. Primeiramente, houve bailados e música. Em seguida, o convertido de Damasco, devidamente escoltado, foi apresentado pelo próprio governador, em termos discretos, mas cordiais e sinceros. Herodes Agripa impressionou-se logo, vivamente, com a figura alquebrada e franzina do apóstolo, cujos olhos serenos traduziam a energia inquebrantável da raça. Curioso por conhecê-lo melhor, mandou que se defendesse de viva voz. Paulo compreendeu a profunda significação daquele minuto e passou a historiar os transes da sua existência com grande erudição e sinceridade. O rei ouvia assombrado. O ex-rabino evocou a infância, deteve-se nas reminiscências da mocidade, explicou sua aversão aos seguidores do Cristo Jesus e, exuberante de inspiração, traçou o quadro do seu encontro com o mestre redivivo às portas de Damasco, à viva luz do sol. Em seguida, passou a enumerar os feitos da obra de gentilidade, as perseguições sofridas em toda parte por amor ao Evangelho, concluindo com veemência que, sem embargo, suas pregações não contrariavam, antes corroboravam as profecias da lei antiga desde Moisés.
Dando curso à imaginação ardente e fácil, o orador tinha os olhos jubilosos e brilhantes. A Assembleia Aristocrática estava eminentemente impressionada com os fatos narrados, denotando entusiasmo e alegria. Herodes Agripa, muito pálido, tinha a impressão de haver encontrado uma das mais profundas vozes da revelação divina. Pórcio Festo não ocultava a surpresa que lhe assaltara subitamente o espírito. Não presumia no prisioneiro tamanho cabedal de fé e persuasão. Ouvindo o apóstolo descrever as cenas mais belas do seu apostolado, com os olhos repletos de alegria e de luz, transmitindo ao auditório atento e comovido ideias imprevistas e singulares, o governador considerou que se trataria de um louco sublime e disse-lhe, em alta voz, na intercorrência de uma pausa mais prolongada: Paulo, és um desvairado. As muitas letras fazem-te delirar. O ex-rabino, longe de se atemorizar, respondeu nobremente: Enganai-vos, não sou um louco. Diante da vossa autoridade de romano ilustre, eu não me atreveria a falar desta maneira, pois reconheço que não estáis devidamente preparado para ouvir-me. Os patrícios de Augusto são também de Jesus Cristo, mas ainda não conhecem plenamente o Salvador. A cada qual devemos falar de acordo com a sua capacidade espiritual. Aqui, porém, senhor governador, se falo com ousadia, é porque me dirijo a um rei que não ignora o sentido de minhas palavras. Herodes Agripa terá ouvido Moisés desde a infância. É romano pela cultura, mas alimentou-se da revelação de Deus aos seus antepassados. Nenhuma de minhas afirmações lhe pode ser desconhecida. De outro modo, ele trairia sua origem sagrada, pois todos os filhos da nação que aceitou Deus único devem conhecer a revelação de Moisés e dos profetas. Credes assim, rei Agripa? A pergunta causou enorme espanto. O próprio administrador provincial não teria coragem de se dirigir ao rei com tamanha desenvoltura. O ilustre descendente de Antipas estava altamente surpreendido. Extrema palidez cobria-lhe o semblante. Ninguém assim jamais lhe houvera falado em toda a sua vida. Percebendo-lhe a atitude mental, Paulo de Tarso contemplou a poderosa argumentação, acrescentando: Sei que credes. Confuso com o desembaraço do orador, Agripa sacudiu a fronte como se desejasse expulsar alguma ideia importuna, esboçou um sorriso vago, dando a entender que estava senhor de si, e disse em tom de gracejo: Ora essa, por pouco me persuades a fazer uma profissão de fé cristã. O apóstolo não se deu por vencido e revidou: Oxalá que por pouco ou muito vos fizesseis discípulo de Jesus. Não somente vós, mas todos quantos nos ouviram hoje. Pórcio Festo compreendeu que o rei estava muito mais impressionado do que se supunha, e desejoso de modificar o ambiente, propôs que as altas personalidades se retirassem para a refeição da tarde em palácio. O ex-rabino foi reconduzido ao cárcere, deixando nos ouvintes imorredora impressão. Berenice, sensibilizada, foi a primeira a manifestar-se reclamando demência para o prisioneiro. Os demais seguiram a mesma corrente de benévola simpatia. Herodes Agripa tentou uma fórmula digna para que o apóstolo fosse restituído à liberdade. O governador, porém, explicou que, conhecendo a fibra moral de Paulo, tomara a sério seu recurso para César, estando já pergaminhadas as primeiras instruções a respeito. Cioso das leis romanas, pôs embargos ao alvitre, embora pedisse o socorro intelectual do rei para a carta de justificação com que o acusado deveria apresentar-se à autoridade competente na capital do império. Desejoso de conservar sua tranquilidade política, o descendente dos Herodes não aventou qualquer nova sugestão.
lamentando apenas que o prisioneiro já houvesse recorrido em derradeira instância. Procurou então cooperar na redação do documento, mostrando-se contrário ao pregador do evangelho, tão só pela circunstância de haver suscitado muitas lutas religiosas na camada popular, em desacordo com a unidade de fé colimada pelo Sinédrio como baluarte defensivo das tradições do judaísmo. Para isso, o próprio rei assinara como testemunha, emprestando maior importância às alegações do preposto imperial. Pórcio Festo registrou o auxílio extremamente satisfeito. Estava resolvido o problema e Paulo de Tarso poderia partir com a primeira leva de sentenciados para Roma. Escusado dizer que recebeu a notícia com serenidade. Depois de um entendimento com Lucas, pediu que a igreja de Jerusalém fosse avisada, bem como a de Sidon, onde o navio certo haveria de receber carga e passageiros. Todos os amigos de Cesareia foram mobilizados no serviço das comovedoras mensagens que o ex-rabino dirigiu às amadas igrejas, menos Timóteo, Lucas e Aristarco, que se propunham acompanhá-lo à capital do império. Os dias correram céleres até que chegou o momento em que o centurião Júlio, com a sua escolta, foi buscar os prisioneiros para a viagem tormentosa. O centurião tinha plenos poderes para determinar todas as providências e, logo evidenciando simpatia pelo apóstolo, ordenou fosse ele conduzido à embarcação desalgemado, em contraste com os demais prisioneiros. O tecelão de Tarso, apoiado ao braço de Lucas, reviu placidamente a tela clara e barulhenta das ruas, afagando a esperança de uma vida mais alta, em que os homens pudessem gozar fraternidade em nome do Senhor Jesus. Seu coração mergulhava em doces reflexões e preces ardentes, quando foi surpreendido com a compacta multidão que se premia e agitava na extensa praça à beira-mar. Filas de velhos, de jovens e crianças aglomeravam-se junto dele, a poucos metros da praia. À frente, Tiago Alquebrado e velhinho, vindo de Jerusalém com grande sacrifício por trazer-lhe o ósculo fraternal. O ardente defensor da gentilidade não conseguiu dominar a emoção. Bandos de crianças atiraram-lhe flores. O filho de Alfeu, reconhecendo a nobreza daquele espírito heróico, tomou-lhe a destra e beijou-a com efusão. Ali estava, com todos os cristãos de Jerusalém, em condições de fazer a viagem. Ali estavam confrades de Jope, de Lida, de Antipatres, de todos os quadrantes provinciais. As crianças da gentilidade uniam seus pequeninos judeus que saudavam carinhosamente o apóstolo prisioneiro. Velhos, aleijados, aproximavam-se respeitosos e exclamavam: não deveríeis partir. Mulheres humildes agradeciam os benefícios recebidos de suas mãos. Doentes curados comentavam a colônia de trabalho que ele sugerira e ajudara a fundar na igreja de Jerusalém, e proclamavam sua gratidão em altas vozes. Os gentios convertidos ao evangelho beijavam-lhe as mãos murmurando: quem nos ensinará doravante a sermos filhos do Altíssimo? Meninos amorosos apegavam-se-lhe à túnica, sob os olhares de mães consternadas. Todos lhe pediam que ficasse, que não partisse, que voltasse breve para os serviços abençoados de Jesus. Subitamente, recordou a velha cena da prisão de Pedro, quando ele, Paulo, arvorado em verdugo dos discípulos do Evangelho, visitara a igreja de Jerusalém, chefiando uma expedição punitiva. Aqueles carinhos do povo lhe falavam brandamente a alma. Significavam que já não era o algoz implacável que até então não pudera compreender a misericórdia divina. Traduziam a quitação do seu débito com a alma do povo. De consciência um tanto aliviada, recordou-se de Abigail e começou a chorar. Sentia-se ali
como no seio dos filhos do Calvário, que o abraçavam, reconhecidos. Aqueles mendigos, aqueles aleijados, aquelas criancinhas eram a sua família. Naquele inesquecível minuto da sua vida, sentia-se plenamente identificado no ritmo da harmonia universal. Brisas suaves de mundos diferentes balsamizavam-lhe a alma, como se houvesse atingido uma região divina depois de vencer grande batalha. Pela primeira vez, alguns pequeninos chamaram-lhe pai. Inclinou-se com mais ternura para as criancinhas que o rodeavam. Interpretava todos os episódios daquela hora inovidável como uma bênção de Jesus que o ligava a todos os seres. À sua frente, o oceano em calma assemelhava-se a um caminho infinito e promissor de misteriosas e inefáveis belezas. Júlio, o centurião da guarda, aproximou-se comovido e falou com brandura. Infelizmente, chegou o momento de partir. E testemunha das manifestações tributadas ao apóstolo, também ele tinha os olhos úmidos. Muitos réus se lhe haviam já deparado naquelas circunstâncias e eram todos revoltados, desesperados ou penitentes arrependidos. Aquele, porém, estava sereno e quase feliz. Júbilo indizível lhe transbordava dos olhos brilhantes. Além disso, sabia que aquele homem dedicado ao bem de todas as criaturas não cometera falta alguma. Por isso mesmo, conservou-se ao seu lado, como querendo compartilhar dos transportes afetuosos do povo, como a demonstrar a consideração que lhe merecia. O apóstolo dos gentios abraçou os amigos pela última vez. Todos choravam discretamente, à maneira dos sinceros discípulos de Jesus, que não pranteiam sem consolo. As mães ajoelhavam-se com os filhinhos na areia alva, os velhos apoiando-se a rudes cajados com imenso esforço. Todos os que abraçavam o campeão do evangelho punham-se de joelhos, rogando ao Senhor que abençoasse o seu novo roteiro. Concluindo as despedidas, Paulo acentuava com serenidade heróica. Choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória neste mundo que a de estar o homem a caminho de Cristo Jesus. O Mestre foi ao encontro do Pai, através dos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus. Não acredito possa voltar aqui, pois este é o quebrado corpo de minhas lutas materiais. Espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma. Entretanto, estarei convosco pelo coração. Voltarei às nossas igrejas em espírito. Cooperarei no vosso esforço nos dias mais amargos. A morte não nos separará, tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros, e por isso mesmo prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até o fim dos séculos. Júlio ouviu a exortação comovidamente. Lucas e Aristarco soluçavam baixinho. A seguir, o apóstolo tomou o braço do médico amigo e, seguido de perto pelo centurião, caminhou resoluto e sereno em demanda do barco. Centenas de pessoas acompanharam as manobras da largada, em santificado recolhimento, regado de lágrimas e preces. Enquanto o navio se afastava lento, Paulo e os companheiros contemplavam Cesareia de olhos umedecidos. A multidão silenciosa, os que ficavam em pranto, acenava e ondeava na praia, que a distância aos poucos diluía. Jubiloso e reconhecido, Paulo de Tarso descansava o olhar no campo das suas lutas acerbas, meditando nos longos anos de viltas e reparações necessárias. Recordava a infância, os primeiros sonhos da juventude, as inquietações da mocidade,
os serviços dignificantes do Cristo, sentindo que deixava a Palestina para sempre. Grandiosos pensamentos o empolgavam, quando Lucas se aproximou e, apontando à distância os amigos que continuavam genuflexos, exclamou brandamente: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Paulo pareceu ponderar profundamente a advertência e acentuou: não, Lucas, não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco, para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante, em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com repouso falso do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalhos ásperos, com sacrifícios abençoados pelo aperfeiçoamento de si mesmos. Falarás de nossos encontros com os homens poderosos e cultos, de nossos serviços junto dos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho, no futuro, não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor, ao longo dos caminhos que se desdobra a evolução da humanidade. E depois de longa pausa, em que observou a atenção com que Lucas lhe acompanhou os inspirados raciocínios, prosseguiu em tom sereno e firme: cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Foi ele quem removeu nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo. Foi sua mão que nos tomou caridosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Não me contaste tuas lutas amargurosas no passado distante? Não te contei como fui perverso e ignorante em outros tempos? Assim como iluminou-me as veredas sombrias, as portas de Damasco, levou-te ele à igreja de Antioquia, para que lhe ouvisses as verdades eternais. Por mais que tenhamos estudado, sentimos o abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante da nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Esses velhinhos trêmulos que nos abraçaram em lágrimas, as crianças que nos beijaram com ternura, fizeram-no ao Cristo. Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar-nos sua fraternidade afetuosa. Vieram trazer testemunhos de amor ao Mestre, que nos reuniu na mesma vibração de solidariedade sacrossanta. Embora não saibam traduzir o mecanismo oculto dessas emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Esses júbilos e essas emoções divinas lhe pertencem. Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixariam uma porta aberta para a vaidade incompreensível. Que nos baste a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos clamorosos. Lucas ouviu admirado essas considerações oportunas e justas, sem saber a definir a surpresa que lhe causava.
Tens razão, disse finalmente. Somos fracos demais para nos atribuirmos qualquer valor. Além disso, acrescentou Paulo, a batalha do Cristo está começada. Toda vitória pertencerá ao seu amor e não ao nosso esforço de servos endividados. Escreve, portanto, tuas anotações do modo mais simples e nada comentes que não seja para a glorificação do Mestre no seu evangelho imortal. Enquanto Lucas procurava Aristarco para transmitir-lhe aquelas sugestões sábias e afetuosas, o ex-rabino continuou fitando o casario de Cesareia, que se apagava agora no horizonte. A embarcação navegava suavemente, afastando-se da costa. Por longas horas, deixou-se ficar ali, meditando o passado que lhe surgia aos olhos espirituais, qual o imenso crepúsculo. Mergulhado nas reminiscências entrecortadas de preces a Jesus, ali permaneceu um significativo silêncio, até que começaram a brilhar no firmamento muito azul os primeiros astros da noite. Final de capítulo. Bom, a gente vê assim, o quanto que essa mensagem final do Paulo nesse capítulo aí, quanta mensagem que tem aí, está assim, imiscuída no meio dessas palavras, desses gestos dele. A gente vê assim, lá no início, quando ele era perseguido, que até nas prisões ele era torturado, os guardas, os centuriões, eles não queriam nem ouvir o que ele estava dizendo, e por mais que ele dissesse, ele levava bofetadas, era torturado, maltratado. A gente já vê nessa fase dele, que ele fica 2 anos aí em Cesareia, e preparando, e se utilizou daquele título de cidadão romano para realmente ter a trajetória final dele lá perante Nero, que ele vai sucumbir. Cidadão romano por quê? Porque os pais haviam nascido em Tarso, e Tarso, naquela época, era submetido ao Império Romano, e quem nascesse em Tarso tinha cidadania romana. Então, ele se utilizou desse título, e foi muito importante, pela intuição que ele teve, de usar esse argumento para não sucumbir ali. Agora, é lógico, o plano da luz, que a Abigail já tinha aparecido para ele, Estevão, permanentemente estavam junto com ele e que davam a ele a grande oportunidade de chegar a Roma. Ele tinha um sonho de fazer a pregação dele em Roma, e não preso, como a gente vai ver agora depois da trajetória dele, e naufragando. Ele tinha assim, uma certeza de que ele ia, ainda nessa encarnação, conseguir chegar a Roma e lá se encontrar com Jesus, que é o que vai acontecer depois. Bom, então, olha, o primeiro aprendizado, assim, ele consegue, com a presença espiritual dele, enfrentar as trevas, e os próprios centuriões, os guardas, chegaram a manter, para isso não está de claro nesse texto, mas se sabe por outras informações, que os guardas disseram para os amigos deles que faziam a visita para ele: olha, a gente pode facilitar as coisas, esse homem é inocente, esse homem é uma luz, ele nos fez bem, ele curou familiares de guardas, de chefes de guardas, centuriões, e muitas pessoas, familiares dos guardas, que foram curados por ele, e pela palavra dele tiveram um incentivo para a vida, uma mudança de comportamento, e que eles disseram: nós não queremos mantê-lo aqui preso. Facilitaram ao máximo para que ele fugisse, para que ele recebesse até a proposta de ter sido subornado a alguém da guarda, que um ia jogar para o outro quem foi, quem não foi, e estavam até dispostos os guardas a se entregar, dizendo o seguinte: eu acabei facilitando, eu dormi durante o meu plantão e ele acabou fugindo. E ele não queria subornar, ele não queria corromper ninguém, ele queria manter, como até a semana passada a gente falou, não, aquela questão do Sócrates também, quando tinha sido condenado lá em Atenas, e que ele teve que tomar cicuta, que foi um envenenamento induzido para que morresse, e o Críton, que é um grande discípulo de Sócrates, fez a proposta para ele: olha, nós já acertamos tudo com essa guarda hoje durante a noite, estão todos estão todos corrompidos, pagos, para facilitar, e vão deixar aberta a cela. E aí o senhor pode
fugir, nós vamos encontrar a liberdade. E aí o Sócrates diz para o Crito: Crito, que filósofo é esse que, para encontrar a liberdade, logo pensa em corromper o próximo? Sócrates, naquela época, 800 e tantos anos antes. E o Paulo ali, sem ter a concepção do Sócrates, mas a postura dele: eu me corromper nessa situação facilitada, e depois de ter enfrentado tudo que enfrentei e ter encontrado dentro de mim o significado da própria vida, não, eu quero a minha liberdade, a liberdade do espírito. Né? Então, essa passagem do Paulo, ela é registrada no plano espiritual em mais de uma obra, que deu para se saber esses detalhes. Aliás, felizmente, né, o quanto que se tem de detalhes de coisas que ocorreram sob o ponto de vista até do Evangelho de Jesus. Essa obra última, até li há pouco, aí é do Gamaliel, do Nicodemos, né, que é do irmão José Barnabé, conta ali o diálogo que Cristo teve com o Nicodemos sobre a ressurreição, reencarnação, um diálogo assim que não está registrado no Evangelho de João, com os detalhes que se tem do plano espiritual. E diz ali o irmão José: graças às anotações que temos aqui deste outro lado, coisas que não passam, que passaram despercebidos pelos historiadores, pelos que gravou o próprio Evangelho, aqui nós temos mais detalhes. Então, o quanto que se tem de detalhes de coisas que ocorreram aqui na nossa história, lá há 2000 anos atrás, a passagem do senador Públio Lentulus, né, Cordélios, que era o Emano, o Nestor, 50 anos depois, que traz de detalhes daquela época, do que ocorreu efetivamente, o quanto que se sabe hoje, o que podemos comparar com essa investida tanto da vida do Paulo como do próprio Cristo, né? Se sabe que Jesus, nessa obra que eu estava também referi há pouco, ali dá detalhes de como que ocorreu toda a tortura a Jesus, o quanto que ele poderia ter modificado aquela situação, mas o quanto que ele tinha compromisso com o que estava estabelecido pela lei. Aí a gente percebe que os 4.000 anos antes, quando diz assim, Jesus preparou 4.000 anos antes para a vinda, toda a orquestração do mundo da luz já estava, os espíritos que vieram de Capela, houve o exílio de espíritos para cá, que vieram penalizados por não terem crescido moralmente, mas intelectualmente tinham a sua bagagem a contribuir, e vieram os missionários de Capela, que aceitaram a grande missão de um planeta inóspito como a Terra, até então, primitiva, tomada pelas trevas e pelos agentes primitivos humanos que aqui estavam, impulsionaram esse processo. E aí muitos espíritos, em nome da luz, reencarnaram e trouxeram a bagagem mediúnica deles lá desses outros orbes. Vamos usar aí simbolicamente Capela. E esses espíritos tinham uma mediunidade aflorada por uma formação espiritual jamais avançada. E esses são quem? São todos os profetas do passado, que escreveram as escrituras. E essas escrituras eram o estabelecimento do plano arquitetado pelo mundo da luz. E essas escrituras diziam exatamente o que aconteceria, porque aí a gente aprofundar mais o estudo, o universo ele se encadeia em todas as situações. Tudo que a gente faz gera uma consequência. O universo da luz já sabe, já percebe qual é a nossa decisão por atitudes que nós tomamos previamente. Então, o mundo, a humanidade, por exemplo, naquela época que veio Jesus, eles sabiam que estava propício à vinda dele, mas um psiquismo, por exemplo, coletivo daquela época, a indução dos espíritos adversários de Jesus, inspiraram a Júlio César para invadir as Gálias, aquela história das Gálias, e que os sacerdotes todos foram dizimados lá, entre eles o Allan Kardec, que lá, naquela época, era o Allan Kardec propriamente dito, o druida, e esses espíritos, estavam Lucas, estavam todos a grande parte desses seguidores de Jesus primitivos estavam lá nas Gálias.
Aí eu tive assim, o mundo da luz tinha um plano para Jesus vir antes. Ele teve que postergar pelo livre-arbítrio coletivo que aí o psiquismo foi, através da decisão individual e coletiva daquela época, influiu na localização e no tempo, e aí foi adiado o processo. Assim como, muitas das vezes, ocorre também uma dilação no tempo, coisas que ocorreram. A vida do Chico Xavier, por exemplo, ele diz claramente que estava previsto ele desencarnar antes, e houve um adiamento por um processo necessário do projeto do Mundo da Luz, uma questão também individual da doutrina. Aí o Bezerra de Menezes tem a sua grande tarefa, que assim, ele correspondeu, sob o ponto de vista, ele orou a Maria, pediu a Maria de Nazaré que a doutrina espírita no Brasil ainda mantivesse a figura simbólica do Chico Xavier encarnado ainda, para que outras coisas pudessem ocorrer. Porque havia, naquela época, na década de 90, 80, 90, uma divisão muito acentuada na doutrina espírita, a Federação Espírita Brasileira, muitos espíritas intuídos pelas trevas sutilmente estavam divergindo em determinadas matérias e interferindo, inclusive, nas obras do Chico Xavier, né, que na realidade é uma mediunidade que vem do alto, né? O André Luiz foi um médium de Emmanuel, que era um médium de Jesus, né? Então, o Emmanuel, para o André Luiz, trazendo a obra dele através do Chico Xavier, essa contestada não pelo judeu, não pelo católico, não pelo evangélico, contestada por muitos espíritas. E isso, o mundo espiritual alerta muito hoje, né? Não é só uma coisa que aconteceu só naquela época, nós temos que nos preparar para essa grande transformação planetária nossa, que vai se dar lá no ponto final, que seria pela década de 2050, 2057, um processo que começou em 1757, com a interferência do mundo da luz para que a treva instituída medieval no nosso planeta, que estava imperando na Igreja Católica, né, com a Inquisição, foi ali que o mundo, a gente pode ver pelo processo histórico, foi ali que houve o grande marco de transformação, porque começou a partir dali, em 1805, então veio o Napoleão, que era o Júlio César, reencarnado, ele recebeu intuitivamente um caminho para despertar o seu livre-arbítrio, para reencontrar o espírito de Allan Kardec, que era o Francisco de Assis, que era o Jan Hus, que eram outras encarnações que a gente já falou, e ele recebe intuitivamente, através da França, preparar novamente o Consolador, preparar a vinda de Jesus, que não veio nas galhas lá 50, 60 anos antes de Cristo. E ele vinha, ele que era o causador daquela postergação, o Júlio César, ele tinha uma grande tarefa e ele se desvirtuou. O livre-arbítrio do Napoleão não teve a humildade, não teve a percepção, não encontrou o seu caminho de Damasco como teve o Saulo de Tarso. Poderia o Napoleão ter facilitado muita coisa para o advento do Consolador, que era a doutrina espírita, em 1857, 18 de abril de 1857. Olha o 57 de novo aí. 2057, 2055, 2057. 100 anos depois, quer dizer, 200 anos depois. Então, como é bonito que a gente vai estudando essas coisas, vai vendo que as coisas se encadeiam no universo, e é o dia que a gente fica nesse universo. Parece assim que é o universo e nós aqui, nós estamos nesse universo. E o que vai fazer com que a gente possa se libertar espiritualmente é só o dia que realmente a gente conseguir ter no coração o ensinamento do Evangelho de Jesus. Só isso vai nos libertar. Vai nos libertar espiritualmente, vai fazer com que a gente supere uma série de obstáculos, olhando esse nosso dia a dia. A cada dia a gente está mais envelhecido. O que está envelhecido? Essa nossa roupa. E o que vai se aperfeiçoando a nossa luz vai ficando mais pulsante, ela vai se aproximando mais da sua origem divina, que é o pedaço de Deus que nós temos. É essa luz
que o Paulo percebeu em determinado momento e que se sublimou perante todas as coisas. E isso a gente não precisa esperar o processo do desencarne, o despertar de novo, porque chega já o nosso passado, centenas e centenas de anos atrás, que nós desencarnávamos dormindo e despertávamos num berço. Desencarnávamos e despertávamos no berço, sem perceber o que é uma encarnação e outra. Tipo, como se fôssemos animais. Por que os animais desencarnam e reencarnam muito rápido? Né? Uma coisa muito rápido, principalmente quanto mais primitivo, quanto menos despertar individual tem esse espírito animal, mais rápido é o processo, porque não tem muito o que fazer do outro lado, a não ser conviver com o aprendizado humano para ter esse seu despertar no seu gene, que mais adiante vai se inserir nesse processo evolutivo a partir da individualidade humana. Agora, como assim, a questão final nossa de a gente pensar em todas essas coisas, essa treva que muitas vezes intuiu e interferiu na vida de Jesus, de Paulo e de muitos outros mártires do cristianismo primitivo, vamos trazer para os nossos dias de hoje. O que hoje a gente contribui para que as trevas, os adversários do bem, os adversários do amor, possam imperar na nossa vida no dia a dia? O nosso distanciamento da bondade, nosso distanciamento de pensar no bem com prazer, o nosso distanciamento dessas coisas que são tão claras no cristianismo, no Evangelho de Jesus, que nós complicamos, nós criamos outros entraves, nós usamos os subterfúgios, né? Tentando religar-se, ou seja, o processo religioso, para complicar as coisas. O quanto que a nossa individualidade, o nosso espírito traz de viciações religiosas. Todos nós, na nossa grande maioria, nós temos interferência muito forte da religião católica, que nos aprisionou através da culpa. Nós não temos que ter culpa da nossa imperfeição. Nós temos que ter a sabedoria que a nossa imperfeição nos deu o direito de errar, mas nos dá o dever de se ressurgir praticando bem. Procurar pensar o que eu errei nesta, em outras encarnações, não importa. Pensar daqui para frente. Pensar que nosso espírito é eterno. Pensar no bem. Se dissipar dessas interferências indiretas das trevas que nos aprisionam, nos levam a pensar em questúnculas, essas questões que eu falei há pouco da doutrina espírita. Então, passou por isso, foi por Chico Xavier, aí recebeu a moratória para dilatar sua própria encarnação, para que fosse apaziguado o ambiente interno entre nós, e muitas vezes a gente entra nessas rusgas, nessas questões pequenas, nessas questões humanas, que não levam a nada, só atrasam o nosso caminho, e a gente deixa de se sublimar ou pensar na simplicidade que é o Evangelho de Jesus. É extremamente simples o cristianismo. É extremamente simples a nossa vocação para a religação com o transcendental. Apenas ser bom. Apenas ser bom, pensando no bem e procurando ser cada vez melhor. Então, acho que é isso que a gente pode concluir com esse capítulo. Eu acho que vem agora da minha parte final mais 2 capítulos, e a gente procurar sempre estudar e ver o que refletir. Cada coisa que a gente lê, cada obra que a gente se defronta, cada oportunidade que nós temos hoje, a agradecer muito, muito a espiritualidade que hoje nos dá a sustentação de conteúdos para nós fazermos essa análise mais objetiva do plano espiritual. O mundo espiritual é exatamente esse nosso mundo aqui. Se nós imaginarmos amanhã de manhã desencarnados, se nós não pensarmos o que é o plano espiritual, nós temos a chance de seguirmos achando que o mundo aqui dos encarnados é um sonho, um tormento ou é um pesadelo. Eu não sei se nós podemos concluir, ou quer falar, ou o Kiko quer falar? Eu queria dar eu queria só fazer um comentário, Francisco. Tu Sim. comentou lá no início e agora tu comentou de novo, né? E como eu tô assim, eu já li esse livro aí uma outra vez e agora eu tô terminando esse livro aqui, ó, No Mundo Maior, Sim. tá?
Ótimo. E hoje eu fiquei bem... Eu fui dar uma lida nele, porque eu estou economizando, como falta 15 páginas, eu vou terminar ele agora, então eu fico economizando o livro para ler no momento de tranquilidade. E eu fiquei impressionado com uma questão do Calderaro lá, com o André Luiz, e aí que tem a parte com a irmã Cipriana, que eles estão indo no limiar do abismo, e onde o André Luiz não tem condições de descer mais, porque ele não tem capacidade intelectual, psicológica, né? E o Calderaro explicando para ele, ele impressionado com a atitude daqueles espíritos grosseiros, enrijecidos, endurecidos e animalizados. E o André Luiz, assim, naquela curiosidade que a gente já sabe, né? E assim, impressionado quando o Calderaro disse para ele o seguinte, que aqueles espíritos eram espíritos que, quando estiveram encarnados, eram grandes intelectuais, empresários, pessoas de posses, reis, professores, estudiosos, enfim, eram da alta classe, pessoas extremamente que tinham um alcance, né, intelectual muito, né, muito apurado, e depois isso só esqueceram no amor, só esqueceram dessa parte assim que o do cerne, que o Paulo de Tarso assim comenta, né? E aí fica aquela dúvida assim, nossa, a gente vem desde a era primitiva, né, de, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil anos atrás, a gente chega numa tal situação que a gente perde o nosso... É o momento da gente conseguir entender, né, todo esse universo que nos rodeia, né, e buscar o entendimento maior do amor, e não, a gente cai num abismo de uma forma muito grosseira, e o que mais me impressionou, que eles estavam tão animalizados que eles pareciam... eles eram a cópia de um corvo, né? Então, assim, é sem explicação, né? A gente não ter esse alcance, que a falta de moral, a falta de amor, né? Mesmo a gente tendo um entendimento um pouco melhor assim do universo, né? Então é só isso aí que eu queria É comentar. exatamente isso aí, claro, e até não precisamos nem comparar só com essa obra, aquela Libertação que a gente já falou, A Cidade Estranha, e muitas outras obras, né, que a gente tem, o próprio Inácio, né, tem as obras que ele dá a viagem dele lá embaixo, e aí a gente parece assim, eles e nós, a nossa realidade está muito mais próxima desta treva do que do nosso lar. A nossa realidade, a gente vai pegar os nossos 1000 anos para trás, nós estivemos nesse mundo aí. Nós estivemos dessa forma. Nós estamos hoje acordando um pouquinho. Na época de Jesus, a nossa hoje é um planeta de provas e expiações, querendo ser de regeneração. Nós éramos um planeta de trevas. As trevas, não era umbralino, era treva. E na sua origem, nós éramos um abismo. Então, nós estamos muito mais próximos desse lado do que do outro. A gente fala assim que o nosso lado é o futuro, o nosso passado é a Cidade Estranha, é essa cidade aí relatada pelo Calderaro, e que o André Luiz viu, e muitas outras, né? Essa é a nossa realidade. E aí, olha o detalhe que tu disseste com muita propriedade. Só era o detalhe do amor. Parece ser um detalhe. É um detalhe, mas o quanto que é difícil de amar. O quanto que é fácil dizer de boca para fora e o quanto que é difícil de amar. E aí, olha a sabedoria que conseguiu o Paulo daquela forma ali, ele conseguiu, depois de muito... Olha, não foi assim, ele não passou a amar quando ele viu Jesus em Damasco, ele não passou a amar quando ele começa a se arrepender e procura ler os ensinamentos de Levi, os escritos do Levi, que é o Evangelho de Mateus, e ele começa a fazer comparações. Ele percebeu o valor do amor, foi exatamente nessa fase em que final que ele esteve em Jerusalém, nessa última que ele não pretendia ir, que foi um convite do Tiago. Ele tinha ressentimentos com o Tiago, ressentimento humano que nós temos com quantas pessoas, ressentimentos. Ele teve com o Tiago,
e ele sublimou o valor do perdão, ele encontrou ali o valor do perdão, se libertou com aquele perdão com o Tiago. Ele conseguiu perceber com a Abigail, que era o amor da vida dele, que era o espírito, né, que completava o psiquismo dele, sob o ponto de vista sublime, e a Abigail dá para ele a certeza que o destino é Roma, lá de dar o testemunho final dele, mas que em Jerusalém é que ele ia encontrar a razão maior da libertação dele. O que libertou o Paulo? Foi o perdão que ele teve em relação ao Tiago, o espelho dele foi o Tiago, e todas aquelas culpas que ele carregava com ele mesmo, que ele dizia, eu carrego comigo uma espada, né? Então, essa sublimação, nós não temos a obrigação de trazer para os nossos dias. A nossa vida, a nossa família, nossos amigos, relações profissionais, situações de dissabores que nós tivemos ao longo da nossa jornada. O que liberta é o perdão. E se a gente começar a trabalhar esse perdão, primeiro não começar a deixar de dar energia, deixar de dar energia deletéria para um sentimento de angústia por uma falta que nos cometeram, a quem nos tenhamos sido ofendidos, nós nos sentimos coitados, me fez tal coisa, e aí a gente compara. Mas eu conto para qualquer um, todo mundo me dá razão. E aí, está contando do seu ponto de vista espiritual? Está contando 300 anos para trás? Está contando 500, 1000 anos para trás? Comparações com outras injustiças que nós cometemos ao longo dessa trajetória? Quantas intrigas nós fizemos? E assim sucessivamente. Se a gente não fizer, não tiver a capacidade de assim, meditar sobre essas coisas, nós nos distanciamos desse amor. Agora, é fácil amar quando a cada coisa do nosso momento a gente vai trabalhando. Pô, estou com vontade de falar tal coisa. Pô, não vou falar. Falar de alguém, uma fofoquinha que vai passar adiante, uma conversa desairosa, um ressentimento, um sentimento... Transfere, pensar naquilo, porque o que Jesus faria no meu lugar em relação a tal coisa? Pô, o que Jesus sofreu, o que Jesus se submeteu para dar esse testemunho, não é no sentido de ser um fanático, viu? Não é no sentido de ser, Jesus, tem que botar no outdoor, tem que botar no para-choque do carro, Jesus, não é isso que ele quer. É pensar no que ele faria no nosso lugar numa hora de dúvida. Isso, quando a gente faz, um raio de luz em nome dele vai estar conectado com o nosso psiquismo. E é imediata a resposta. Psiquicamente, nós recebemos essa resposta. Pode fazer esse exercício, assim como pode fazer o exercício do perdão, de pensar em quem tenha nos feito alguma coisa que nos causa uma determinada angústia, um desajuste, manda uma luz para essa situação. Imagina o pensamento mandando uma luz para essa situação e faço esse exercício. Eu duvido que na terceira vez já não está dissipado e o plano espiritual, o universo vai nos colocar uma situação paralela ou que nós vamos nos reencontrar ou ter uma situação semelhante que nós seremos testados, ou seja, nós mesmos pedimos e nós vamos receber a oportunidade de se libertar daquilo que nos causou, porque nós vamos ter situações semelhantes para não sentir mais em relação àquele, porque eu também tive, quase que eu entro nessa, quase que eu faço como me fizeram. E poucas vezes a gente se dá conta disso. Às vezes a gente faz para os outros, o que nos irrita nos outros é o que geralmente a gente faz para os outros e que não nos irrita. A gente só alimenta esse rancor contra alguém. Então, nós já passamos bem do tempo, nós vamos levar nosso pensamento hoje de uma forma até multiplicada, de agradecer esses nossos amigos espirituais que sempre, em nome de Jesus, sempre estão nos auxiliando, nos levando a um estado de reflexão, ao qual nós nos comprometemos a multiplicar, a ter essa sensação de compartilhar conhecimentos, de compartilhar visões e que possamos cada vez mais trabalhar a capacidade de perdoar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.
Pessoal, hoje passou um pouco do tempo, mas é isso aí. Então, a gente segue. Obrigada, Francisco. Isso é para lembrar aquele tempo que era 1h30. Pode ser. Obrigada, Francisco. Obrigada. Obrigada, a todos. Francisco. Valeu, Maria Ângela. Obrigada, Tchau, Imagina. tchau. Mari. Parabéns. Boa sorte aí, Mariane. Boa Obrigada. noite, gente. Tchau, pessoal. Muito obrigada por hoje. Falou, Beijo, turma. Valeu, Alexandre. Karen. Beijo, Lorena. Tava Beijo, ótimo. Valeu, Nicolas. Quase chorei hoje, Flavinha. Tava emocionante, né? Tava emocionante. engasgando ali, segurando. Eu senti uma energia assim mais forte. Guarda o choro que vai vir daqui a pouco nos próximos capítulos. Agora, cenas dos próximos capítulos. É tipo uma radionovela isso. É muito emocionante. Parece Eu um já filme li da o livro, eu já li, mas acontece que a Flávia lê de um jeito que se ela estiver lendo Ciranda Cirandinha, a gente chora também, né? Então é brabo. É brabo. Essa guria judia. Não, mas é que a gente vai se concentrando, vai entrando dentro da cena, né? Impressionante. Parece que vai impressionante. vivendo a cena de novo. É uma leitura que faz a gente enxergar a cena, viver a cena mesmo. É bem legal, bem legal. É Eu fantástico. também, tu vai entrando, assim, porque tem muita palavra difícil ali, né? Mas eu fico pensando, não vou nem me preocupar, eu vou entrando na cena, daí aquilo vai tomando conta, né? E a ideia é essa mesmo, né? Para a gente se envolver mais. E tem algumas palavras que ali no digital tá diferente do livro. É. Tem algumas poucas, muito poucas, mas tem algumas que estão diferentes ali. Mas é que, mas se tu olhar bem, tu vai ver que tem as edições e pode ser. Eu sempre fico na dúvida, cara. Alexandre, eu vou te dizer uma coisa aqui, aproveitar que tá gravando ainda não? Tá gravando. Tá Vou aproveitar para dizer, gravando. o Francisco já leu